Com relação ao relatório do Código Civil, do novo Código Civil, que foi entregue no final do ano, alguns pontos já foram destacados e, ao que parece, não vão ter maiores dificuldades de serem aprovados, pelo menos pelo que a gente percebeu, pelo que a gente vê, né, que tem algumas situações jurídicas que os próprios tribunais já estão consolidando, a doutrina já tem lá o seu certo consenso, então a gente vê que tem uns que não vai, mas são mais adequações com relação à legislação, com relação ao que os tribunais já vêm decidindo, mas seria uma adequação à legislação sobre aquilo que o tribunal já vem decidindo, que os tribunais já vêm decidindo. O Código Civil, todo mundo sabe, né? Ele foi gestado, pensado na década de 60, 70, muito embora ele tenha sido aprovado no século XXI, ele foi pensado no século XX, já entrou ali com uma certa deficiência, inclusive ele tem lá, guarda no seu texto nomenclaturas que a Constituição de 88 já não traz. Então, muito vai ser de adequar o texto desse novo Código Civil à Constituição de 88, já que o Código, embora de 2002, tenha sido pensado, gestado antes da Constituição de 88. Né? Então, seria mais algumas coisas, eu creio que não vai ter problema. Outras, inclusive, ficaram de fora e outras nem são tratadas assim abertamente. Eu fico impressionado. Fico quietinho, assim, olhando. Vi lá na audiência pública a questão, por exemplo, da união entre pessoas do mesmo sexo. Né? É óbvio que isso tem que ser tratado no Código Civil. Já temos um provimento lá do CNJ, a gente sabe que foi feito um arranjo, do ponto de vista legislativo, para que haja esse casamento das pessoas do mesmo sexo. Na verdade, não é nem do ponto de vista legislativo, né? Um arranjo do ponto de vista normativo. Não foi aprovada alteração legal, não. O CNJ que fez lá, né? Quando eu falo fez, né, gente, eu estou simplificando aqui. E estou partindo do pressuposto que eu estou falando de todo mundo, com todo mundo aqui que é da área. Não houve uma mudança na lei. Houve uma interpretação em sintonia com a Constituição. E agora, com o novo Código Civil, é óbvio que isso vai ter que ser consertado. Aquela história de casamento entre homem e mulher vai ter que alterar. Casamento entre pessoas. Né? E coisa que já se aplica, que já não é novidade, mas que no Código Civil, na literalidade da lei, está lá, homem e mulher. O que gerou e gera ainda algumas discussões nesse sentido. Então, isso aí eu acho que não tem o que ficar discutindo tanto. Já é uma coisa que já é posta em prática e pronto. E outras coisas vão ficar de fora. Por exemplo, as famílias paralelas ou simultâneas, que é a crítica aí da professora Maria Berenice Dias, critica nesse sentido. Né? Ela isso aí não vai ser um dos aspectos aí que vai ficar de fora, que vai ficar, embora bata, né, na porta dos tribunais aí, questões das famílias paralelas ou simultâneas, isso aí não vai ser tratado no novo Código Civil, ao que tudo indica. Assim também, como o que alguns falam de cláusulas de rupturas, né? Cláusula de ruptura. O que é essa cláusula de ruptura? Às vezes a situação entre pais e filhos, né, ou entre familiares no modo geral, ela é tão tensa, né, que coloca em risco ali, às vezes, até a integridade física, psíquica, emocional, e a ponto assim, de que seria mais saudável que houvesse uma ruptura nesse sentido. Infelizmente existem relações assim. E aí muitos acham que deveriam isso ser tratado nesse novo Código Civil, coisa que não vai ser. E essa questão dessa cláusula de ruptura mereceria uma aula só com relação a esse tema, né, que é um tema polêmico, complexo, envolve uma série de questões, mas que é sim aí uma realidade. Que existem muitas relações que são danosas, relações familiares, inclusive, que são danosas, que causam sofrimento físico, mental, psicológico, financeiro. A gente sabe de casos aí de familiares que fazem chantagem com o outro familiar, né? Enfim, que abusam dessa relação familiar e usam dessa relação
familiar para oprimir, para tirar proveito, para ameaçar, para coagir. Então, é um dos temas também que ficaram de fora, e aí a crítica da professora Maria Berenice diz que deveria ter sido tratado no Código Civil no que tange ao direito das famílias. Outros, como eu disse, já tem mais absorção, uma aceitação social melhor, inclusive, por exemplo, com relação ao abandono, à indenização, à reparação de dano em razão do abandono afetivo. A gente tem visto aí, sempre aparece aí uma ou outra decisão aí nesse sentido, de indenização com relação ao abandono afetivo, de reparação de dano via indenização. Isso bem provável que esteja no novo Código Civil. Além disso, aí eu destaquei alguns aqui, ó. Questão do divórcio unilateral, superada até essa questão aí do fim da separação, né? O divórcio unilateral, não havendo ou ressalvado impedimentos, ressalvadas algumas questões que podem ser discutidas depois, melhor dizendo, um dos cônjuges pode ir até o cartório e simplesmente se divorciar. Sem ter a concordância do outro, sem falar com o outro, Mas como assim? Como assim pelo seguinte, gente, desde que, por isso que eu falei, ressalvado aí os direitos, ressalvado direitos de terceiros, ressalvado, por exemplo, eventuais questões envolvendo, é óbvio, alimentos, eventuais partilhas de bens, isso já é feito hoje em dia. Você já chega lá, quando você ingressa com um divórcio, na primeira audiência de conciliação, a pessoa pode bater o pé o que for, que normalmente ela já sai dali divorciada. O que acontece é que é destacado ali que existem outras questões a serem discutidas e essas questões vão continuar sendo discutidas no processo posteriormente. Agora, com relação a impedir que esse divórcio aconteça, não há hoje o que fazer. A única coisa que eu vislumbro, meus amigos, é caso haja alguma nulidade absoluta, assim, alguma questão envolvendo, por exemplo, a sanidade, a possibilidade de estar postulando em juízo de um dos cônjuges. Né? A única coisa que eu acho que pode impedir, pelo menos que eu vislumbro, e aí vocês fiquem à vontade aí de comentar, de falar, se eu não tiver, se tiver alguma outra que vocês vejam, é quando a pessoa fala assim, não, ele está querendo divorciar de mim, ou ela está querendo divorciar de mim, só que ela não está bem, né? Não, ela não está sabendo o que está fazendo, não. Inclusive, eu estou até entrando com o pedido de interdição dela, eu como marido, ou eu como esposa. Fora isso, gente, eu não vejo nenhuma outra possibilidade da pessoa resistir, impedir o divórcio. Vejam, é óbvio que você vai discutir alimentos, vai discutir partilha, vai discutir regulação de convivência, existem outras questões para ser discutidas. Agora, o divórcio, basta um dos cônjuges querer. Então, do ponto de vista até mesmo jurídico, muito embora não exista essa previsão expressa, e aí é tanto que a prática tem caminhado nesse sentido, a gente andou vendo algumas decisões aí Brasil afora, andou vendo cartórios fazendo desse jeito, o CNJ foi lá e freou, porque não há nada que possibilite essa proibição. Então, tudo indica que no novo Código Civil haverá sim um divórcio unilateral. Foi aprovado nesse relatório no final do ano, esse divórcio unilateral, onde basta uma das partes manifestar, vai ressalvar direito de terceiros, vai ressalvar a discussão de outras questões ali derivadas desse divórcio, mas quanto ao fim da sociedade conjugal em si, não há nada que possa ser feito. Haverá sim a decretação desse divórcio. Ok? A Cássia tá voltando de viagem aí. Obrigado, Cássia. Marley também. Blumenau, já falei. A Patrícia. Ei, Patrícia, tudo bem? Obrigado aí pela presença. E a Lolita, que está lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, como eu bem disse, né? Eu acertei. A Lolita é carioca. Não deixa de deixar o seu joinha, né? Não deixa aí, quem não se inscreveu aí no IBJUS, não precisa se inscrever por minha causa, não. Tem o professor Paulo Adir, que faz um sucesso danado aí Brasil afora, tem professor Rafael,
tem professor Mário, tem professora Gabriela, tem professor Márcio, né? Todos os dias aí uma aula diferente para vocês. Não deixe de se inscrever aí no canal do IBJUS. Além disso, meus amigos, extinção do regime de participação final dos aquestos. Ó, eu vou fazer 21 anos de advocacia. Nunca vi uma certidão de regime de participação final dos aquestos. Se alguém tiver visto aí, me fala. Então, vai formalizar essa extinção de vez. É aquele regime que, no curso do casamento, é como se fosse separação e no final é como se fosse comunhão parcial. Cada um tem seu patrimônio, depois apura o que foi adquirido ao longo do casamento e divide. Né? A participação final dos aquestos é assim. A conversa que tem, né, é fofoca. O que eu vou falar aqui é fofoca, não posso provar nada, é uma brincadeirinha. Dizem que é o regime do Luciano Huck e da Angélica, né? Mas ninguém sabe se isso é verdade, não. O fato é que o pacto antinupcial, né, existem formas de você adequar. Aliás, o novo Código Civil, tudo indica, vai valorizar mais isso. Essa forma de você pactuar espontaneamente o seu próprio regime de bens, né? Alguns usam essa expressão. Então, supriria efetivamente essa questão de uma necessidade dessa participação final de aquestos, enfim, qualquer necessidade poderia ser adequada e atendida de acordo com a realidade do casal, levando em conta uma maior possibilidade, abrangência do que tange aos pactos antinupciais, né, os pactos anteriores às núpcias. Então, o Código Civil vai tirar a participação final dos aquestos e vai valorizar os pactos antinupciais. Vou falar, inclusive, aqui de algumas questões relacionadas ao que no novo Código Civil pode comunicar, o que não pode comunicar. Vou falar sobre isso aqui também. Além disso, a questão dos encargos parentais, obrigações do poder familiar, dá mais responsabilidade, principalmente para os homens, né? Esses dias para trás, um tempo atrás, nesses dias não, tem um tempo, a pessoa que falou, eu quero dividir, quero guarda compartilhada para mim não pagar a pensão. Porque o menino vai ficar mais um pouco, mesmo tempo comigo vai ficar com ela, então aí ela vai ter que arcar com as coisas lá, eu vou ter que arcar com as coisas aqui. E aí, só que não é só isso, né, meu amigo? Você tem que fazer para casa, você tem que levar o menino no dentista, você tem que levar o menino no médico. Você tem, não é só essa de ficar com a criança, né? A criança, ela tem necessidades. Então, eu estou dando um exemplo aqui tosco, né, mas para dizer assim, que esse poder familiar vai ser mais valorizado no novo Código Civil, a ponto de reforçar as atribuições que são dos pais, no modo geral, e penalizar. Uma das mudanças festejadas é com relação à questão da reprodução assistida, que todos nós sabemos, hoje é tratada por uma resolução. De tempos em tempos, o Conselho Federal de Medicina acaba alterando essa resolução. Inclusive, a gente viu até aí, aqui tem uma questão polêmica, porque o Papa Francisco recentemente condenou ali o que a gente chama o que popularmente se chama de barriga de aluguel, e aí no Brasil existem correntes para regularizar, para efetivar mais ou menos não, para efetivar essa questão. Então, aqui reside uma questão de ordem também religiosa, moral. Vamos ver como é que o Congresso vai lidar com isso. Com relação à economia de cuidado, né, que a Maria Berenice traz, há uma maior explicitação, clareza, no que tange aos alimentos. Os alimentos não são agora são tratados de formas mais específicas. O Código Civil, nosso Código Civil anterior, tratava de maneira mais genérica. Agora não. Existem expressamente pelo menos nesse apanhado inicial, nesse relatório inicial, mais modalidades de alimentos, alimentos compensatórios, alimentos gravitícios de forma mais clara, alimentos e economia de cuidado, alimentos transitórios, são compensatórios, transitórios, deixa eu ver mais qual o outro aqui. Mas o com relação às pessoas incapazes, isso já estava mais tranquilo.
Mas a questão do compensatório e do transitório ganha, sim, mais clareza nesse novo código, nesse projeto, né? Ou pelo menos nesse ensaio. Lembrando que nem é projeto ainda, né? É um relatório inicial do novo Código Civil. Tudo indica que teremos essa mudança.